Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 272 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Hoje eu vou falar sobre um dorama que eu acabei de assistir, que se chama Marry My Husband, a esposa do meu marido, com a Park Min Young e o Na In-hoon. Espero que eu tenha falado sério, certo, né? Mas enfim, tá passando na Amazon Prime. Tem uma pegada de novela brasileira bacana. É uma pegada que eu evito assistir nos doramas, porque eu parei de assistir as novelas brasileiras justamente em função desse monte de intriga e gente perversa e sociopata, e sabe? Eu parei de assistir, mas caí nessa história aí, né? Fui ver esse dorama, acabei me convencendo de que valia a pena assistir até o final e realmente o final é muito fofo, né, gente? Quem não quiser spoiler, não assista esse vídeo. E quero aproveitar para já pedir para você curtir, comentar se você gostar de dorama também, se você já assistiu esse dorama ou não, qual dorama que você está assistindo e compartilhar para quem você achar que é pertinente. E se é a primeira vez que você está chegando ao canal, esse canal não fala de doramas especificamente, mas fala de tudo que de certa forma faz parte da minha vida. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas então, amores, eu sempre acho que a gente fica, o que a gente assiste, né, o que a gente coloca para o nosso cérebro digerir é muito sério, é muito importante. E isso é uma coisa que, ao longo da minha jornada de autoconhecimento, vários professores, mentores, mestres, enfim, têm falado sobre isso e todos são unânimes em dizer: cuidado com o que você coloca para dentro da sua mente, porque a neurociência já comprovou que para a mente não existe ficção. Então, o que eu existir ali, se gerar em mim um apelo emocional, se eu assistir aquilo não me tocar, beleza. Mas se eu assistir um filme de terror, por exemplo, e eu ficar muito assustada, ou se eu assistir um drama e ficar muito emotiva, muito tocada, aquilo realmente repercute para mim como se estivesse acontecendo na minha vida, né? Então, para a mente não existe ficção. O que você está vendo, o teu cérebro entende como sendo realidade, desde que você sinta, né, as emoções que aquela cena ou aquela história suscitaria numa pessoa se realmente, de fato, ela estivesse vivendo. Não sei se ficou confuso, mas acho que deu para vocês entenderem, né? E então eu evito, eu tomo muito cuidado. Noticiário eu já não assisto mais, já falei aqui para vocês em vários vídeos. Novelas eu parei de assistir, realities que não sejam realities artísticos, né? Esses realities de exposição do ser humano, tipo Big Brother, Fazenda, também não assisto, já falei aqui para vocês. Não que eu tivesse essa consciência desde sempre, não, eu era super noveleira, então assim, não é o caso. Mas quando eu comecei a perceber que isso estava me afetando e me fazendo mal durante a pandemia, eu comecei então, eu falei, bom, então tá na hora de eu me precaver, né? O que eu tenho de recurso, aonde está o meu limite, aonde eu posso dizer não para essas informações que chegam para mim. E eu entendi que era desligando a televisão. Tanto é que hoje em dia eu não tenho mais TV a cabo, eu só tenho os streamings. E ainda assim, nos streamings eu tomo bastante cuidado com o que eu assisto, assim como eu tomo bastante cuidado também com o que eu assisto aqui no YouTube, em termos de vídeos e tudo mais. Mas então, esse dorama, ele tem ali um quarteto, na verdade são dois principais, né? Mas tem dois coadjuvantes que são super importantes para a história. No final apareceu uma terceira coadjuvante que veio para a história também para trazer ainda mais maldade. Então, a falta de amor, assim, mas não é engraçado, não é um dorama que tenha muitas crenças limitantes, porque a gente assiste muito isso, né, em doramas, em novelas, em séries, assim, é uma inserção de crenças limitantes na nossa cabeça, principalmente com relação à riqueza, prosperidade, né? Não é o caso, tá? Nesse caso é bem interessante porque você tem pobres que são trabalhadores, honestos, bacanas, e você tem pobres que são psicopatas, desonestos, mau caráteres. Você tem ricos
que são trabalhadores, dedicados, generosos, e você tem ricos que são mau caráteres, mimados e canalhas. Então, assim, eu achei bem interessante essa dinâmica. E tem um final feliz, né, gente? Mas tem que ter final feliz. Eu não curto quando você vê uma série dessas, são 16 episódios. Aí você vê 16 episódios para, nos 5 minutos finais do último episódio, eles viveram felizes para sempre. Não, muita sacanagem. Você sofreu ali ao longo da história toda e você tem 5 minutos de alegria para dizer, eles foram felizes? Não, né? Bora dar um gostinho aqui pra gente, saborear um pouco mais. E tem esse dorama, ele teve essa pegada, né? Embora tivesse muita gente mal, muita gente má, muita gente mau caráter, mas ele teve esse equilíbrio, né? Dos mocinhos da história, né? Também terem seus momentos felizes ao longo da trajetória. E o episódio final foi basicamente metade, eu acho, deles viveram felizes para sempre. Para mim, assim, faltou um beijo na cena final, mas porque somos sul-americanos, né? Então, ok, vou dar um desconto, até que eles se beijaram bastante nesse dorama, mas faltava, coroava ali fechar com um beijo, até porque eles já estavam casados ali há 10 anos, então, né, assim, eu entendo que na cultura coreana eles se afastam um pouco depois que têm filhos e tudo mais, mas gente, tá vendendo pro ocidente também, né? Bora botar um beijinho no final. Então, eu senti falta de um beijo na última cena, que foi muito bonita, foi uma cena bem poética. Mas foi muito fofo, né? Ver, assim, os personagens também que não são os principais, mas que são importantes na trama, né? Alguns se darem muito mal porque mereciam e outros se darem muito bem. Sabe aquela coisa de você ver as pessoas merecedoras ali se dando bem? Não ficou claro exatamente o que aconteceu com um outro personagem, ficou pra gente deduzir, entender aqui de acordo com a nossa imaginação, mas eu diria que cumpriu o seu papel. E trouxe de novo questões que são muito importantes, né? Eu vejo os doramas, eu comecei a assistir os doramas como curiosa mesmo dessa cultura. Eu brincava e dizia assim, eu não tô indo assistir streaming, né? Eu não tô indo perder tempo, entre aspas, assim, eu tô indo estudar antropologia. Eu sempre falei assim, porque o povo oriental sempre me encantou, né? E eu tenho muito carinho, muito respeito pelos japoneses, por exemplo, né? Fiz muitos trabalhos para lá, tenho amigos japoneses, não tive a oportunidade de ir lá ainda, mas irei com certeza nessa existência. Mas, assim, sou uma admiradora da cultura deles. Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Assim como a nossa também. Tudo que tem frente tem costas e nada é perfeito, né? Mas eu comecei a assistir justamente com essa pegada de querer entender um pouco como é que era e tal. E acabei me encantando. Confesso que tem uma tendência a ficar viciada. Então, o que eu faço é assim, assistir, dou um tempo, paro, terminei de assistir aquele dorama, não emendo no outro direto. Dou um tempo para dar uma zerada na endorfina e aí depois eu começo a assistir outro. Também faço uma pesquisa para ver se tá dentro do que eu gosto, e quando eu percebo, meu marido fala que eu sou maluca, mas quando eu percebo que o negócio tá ficando meio intrincado ali, aí eu vou pro último episódio, já assisto o último episódio, para ver se vale a pena ou não eu continuar assistindo. Eu sei que é coisa de maluco, mas é uma forma de eu baixar a minha ansiedade, porque eu já sei que vai ter um final feliz ali, e aí acho que vale a pena então assistir a história para entender como chegou naquele final feliz. Porque já aconteceram alguns doramas que eu assisti, de chegar no final e você falar, pô, não acredito, acabou assim? E eu me sinto perdendo um tempo danado, sabe? Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer esta técnica, né? De começar de trás para frente, basicamente é isso. Mas agora, a Netflix, a Amazon, né? Eles estão colocando, os lançamentos estão sendo ao mesmo tempo, simultâneos, na Coreia e no Brasil. Não sei se nos Estados Unidos também, mas eu acredito que sim, pelo que eu pesquisei no YouTube. Então, a gente acaba tendo que assistir semanalmente, por quê? É liberado na Coreia e é liberado no streaming. É liberado na Coreia, na televisão deles aberta, e é liberado no streaming. Então, acaba que você é obrigado a assistir semanalmente. O que, por um lado, é bom também, porque dá uma baixada nessa bola
de quem tem uma tendência a ficar viciado a maratonar séries, como é meu caso. O Marry My Husband foi exatamente assim, ele foi semanalmente, segundas e terças, os episódios eram disponibilizados na televisão coreana e aí eram disponibilizados no streaming. Teve um momento ali da trama que eu confesso que eu fui buscar na internet aí em alguns canais que eu sou inscrita de dorameiros e tal. Inclusive, alguns dessa vez eu vi até alguns internacionais, o que é ótimo, que eu tô aproveitando para treinar meu inglês, para ver se era só eu que tava achando que o negócio ali tava esquisito. E eu vi que realmente o pessoal tava tipo, pô, não é possível, tá dando tudo errado, né? E aí eu comecei a ler e a assistir vídeos dizendo que o webtoon, no qual essa série foi baseada, tinha um final feliz super fofo. Eu falei, bom, eles não vão fugir completamente do webtoon, então bora lá assistir. Mas eu confesso pra vocês que foi muita maldade, tá? Esse daí é páreo para as novelas brasileiras em termos de psicopatas e sociopatas. O que eu acho interessante é que eu assisto também alguns canais, como o da Thalita, que eu vivendo na Coreia, onde são brasileiros que estão morando no exterior. Às vezes não são só brasileiros, não. Tem um outro também que eu não vou lembrar o nome agora, que é uma russa com um coreana. Mas enfim, são casais internacionais, como eles chamam, né? Em que a mulher é de um outro país e o homem é coreano. E eu percebo que, como sempre, né, gente, a realidade é muito diferente da ficção. Então, a Thalita, por exemplo, comenta que desde que ela se casou e teve filhos, o marido dela é outro completamente diferente do que era quando eles se conheceram, inclusive no Brasil. E que isso é uma coisa cultural, né? Então, tem essa questão realmente. Mas isso também tem aqui, gente. Bora lá pensar se na vida real a gente tem um CEO de uma empresa, né? Tão bonzinho, tão gato, tão disponível, namorando uma das funcionárias e levando essa funcionária a sério e brigando por ela e brigando com a família para ficar com essa pessoa. Vamos combinar que, né? Deve ter o quê? Uma história em milhões que aconteça, né, de fato na vida real. Assim como esses casos de pessoas psicopatas e sociopatas, tem pessoas que existem, né, que cruzam o caminho da gente. No meu não, cancela, cancela, cancela. Mas também não é uma quadrilha que chega na sua vida, como acontece nesses seriados e nessas novelas, né? Então, mas a Thalita, ela comenta muito isso, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora virou moda, coreano caiu na moda, e eles sabem disso, que eles estão fazendo sucesso no mundo inteiro. Então, que tem inclusive agências de namoros que estão abrindo, né? E tem muita gente coreana que tá participando, muitos coreanos estão participando, procurando namoradas estrangeiras. Só que eles não são esses príncipes encantados dos doramas, né, gente? Até porque um príncipe encantado de dorama arranjaria uma namorada lá mesmo, internacional ou não, né? Vamos combinar. E isso virou meio que um alerta que está sendo feito por várias pessoas na internet para não cair no conto do vigário. E aí, gente, tem aquele tal daquele catfish, não é? Que é um golpe que é dado para ganhar dinheiro. Isso é feito, não é exclusivo da Coreia, nem exclusivo do Brasil, isso é feito no mundo todo, né? Eu estava assistindo uma outra série, a True Detective, que tinha lá o caso de uma polonesa ou russa, sei lá, que deu um golpe num americano, pegou o dinheiro dele todo, dizendo que ia para lá encontrar com ele, que estava cuidando da mãe dela que estava doente, etc e tal, e era golpe. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, porque é no mundo inteiro. E o principal, que outro dia eu vi em um canal do YouTube que eu achei sensacional, que para variar não vou me lembrar o nome de qual canal foi, mas se eu lembrar depois eu volto aqui e coloco na descrição. Eu achei muito legal, que ela fez uma postagem assim: quais dos personagens de dorama seria o seu príncipe encantado? Eu achei isso sensacional, porque é o personagem que é o príncipe encantado. Na vida real, não existe isso, né, gente? Vamos combinar que o dia a dia de qualquer casal é maçante, né? Se é muito rico e se tem muitas possibilidades, ou se é muito pobre e tem muitas dificuldades, o fato é que o amor se transforma ao longo do tempo.
os relacionamentos se transformam ao longo do tempo e ninguém é completamente mocinho nem é completamente vilão. Essa dualidade que a gente vive é a dualidade da terceira dimensão. Então não adianta a gente achar que o mocinho do filme de cinema a gente vai encontrar ali na esquina, porque não vai. Ele vai ser esse mocinho do filme de cinema durante o primeiro ano. Depois não vai ser, assim como nós também não seremos uma mocinha de filme de cinema durante muito tempo, né? E eu achei muito interessante. Então é importante despertar para essa atenção, que não é só com os coreanos, não é só com os brasileiros, não é só com os americanos, é com o ser humano em geral, né? As pessoas, elas têm altos e baixos, elas têm fase de expansão, elas têm fase de estagnação, de desenvolvimento, tanto de crescimento de consciência, quanto de crescimento financeiro, quanto de crescimento profissional, quanto de crescimento pessoal, emocional. Isso faz parte. E, a meu ver, um casal é uma dupla que se soma, é uma sociedade que é feita e é um contrato que é renovado de tempos em tempos. Esse contrato pode ser renovado de forma consciente, né? Tipo, ok, quais são agora nossos planos, nossos projetos, nossas ideias para o futuro, o que a gente continua tendo em comum, o que a gente precisa melhorar, e pode ser inconsciente. Mas é feito um ajuste de tempos em tempos. Esse contrato, ele é mudado, porque essa sociedade, ela está em pleno desenvolvimento, né? E tem uma coisa também que é importante salientar, que eu tenho percebido muito, os doramas, eles têm feito muitas críticas sociais à sociedade coreana. E a gente vê que muitos desses tópicos são pertinentes a nós aqui também. Um deles é a violência à mulher, né? Então, isso é uma coisa bem interessante se observar. Nesse especificamente do Marry My Husband tem esse caso, e eu já vi em outros doramas, né? A questão também da violência física das pessoas, que fica bem claro que os novos pais e filhos não saem se batendo, nem gritando, que os pais são mais carinhosos e mais atenciosos. Mas a geração de, 40 anos para cima é muito bruta nos seus relacionamentos entre pais e filhos, sabe? É tapa na cara, é um negócio assim que, a meu ver, pelo menos, é absurdo. E isso é uma crítica que eles têm colocado também, porque você percebe que é colocado em tom de crítica, né? E outra questão também é a questão do assédio, né, gente, das mulheres. É um negócio absurdo como as mulheres são assediadas nos ambientes profissionais. Isso também acontece no Brasil, isso também acontece nos Estados Unidos, isso também acontece no mundo todo. Mas a gente percebe que lá é uma coisa quase que... não é que seja aceita, não é aceita. Tanto é que está sendo colocado como subtema aí, né, pano de fundo das histórias dos doramas. Mas a mulher, ela é tão enfraquecida na sociedade, e os chefes por si só têm tanto poder na questão hierárquica, que é aceitável. Assim como é aceitável, por exemplo, que homens ou mulheres acatem o que os chefes falam, quase como se fosse uma pirâmide militar, né? Naquela hierarquia, naquela hierarquia militar em que você não discute com a ordem que está sendo vinda e que você não contesta a ordem que está sendo vinda, você não questiona, você simplesmente acata. Então, isso acontece de uma forma, assim, absurda, a meu ver, né? Porque sou ocidental, sou brasileira falando. E isso toma ainda uma medida infinitamente maior quando se trata das mulheres, porque elas já são frágeis, entre aspas, né, na sua condição social, na sua condição, no seu papel na sociedade. E aí, quando tem uma questão de hierarquia, de um homem ainda, né, sendo superior a ela, ele faz o que ele quer, é gato e sapato. Então, assim, essa questão do assédio moral e sexual com as mulheres também, eu vi em vários doramas. É uma questão que me parece muito pertinente também para ser levantada. Então, é aquela coisa, nem tudo são flores, claro, né? Todas as sociedades têm suas questões, têm suas dificuldades, têm seus bônus, seus ônus, isso faz parte, né?
E tem uma coisa muito linda, por exemplo, que eu acho que é o respeito dos mais jovens para com os mais velhos. Isso é bem interessante, porque me parece, pelo que eu assisto nesses doramas, que não é um respeito só racional, tipo, você tem que, né, tratar bem o mais velho. Não, tem uma questão também emocional, de entender o papel desse mais velho. Né? Ele já construiu o que eu ainda estou construindo, ele já viveu o que eu ainda vou viver, então eu tenho que ser humilde perante essa pessoa mais velha. Isso é muito bonito, essa questão do respeito, né? Isso não é só na Coreia, isso é no Japão também, na China, eu acho isso muito interessante. Então, é bem legal, gente, por isso que eu falo que é um estudo antropológico nesse sentido. Então, eu zero a minha cabeça, zero, porque relaxo, me distraio, choro, me emociono, fico com raiva, né? Mas eu tô aprendendo sobre uma outra cultura e isso é muito rico. Né? Então, assim, não estou fazendo aqui em nenhum momento apologia aos doramas. Assista o que você quiser assistir, mas para mim tá funcionando muito bem. Relaxo a minha cabeça, aprendo sobre uma outra cultura, questiono nossos valores, valorizo muita coisa que nós temos aqui que eles não têm lá. E é sempre interessante conversar. Então, hoje foi específico sobre esse dorama, porque terminei de assistir agora. O último episódio foi colocado no ar hoje, então achei bem interessante trazer para vocês essas minhas colocações sobre essa questão toda dos tais dos corebões. Vocês já ouviram falar corebão? Corebão é o termo que está sendo dado justamente sobre esses coreanos que querem se aproveitar desse sucesso que está acontecendo com os homens da Coreia no mundo todo e aí querem dar o golpe nas mulheres. Muitas vezes esse golpe não é só financeiro não, tá, gente? Às vezes é casar e transformar essa mulher numa empregada dele, assim, quase numa escrava, né? Isso tem acontecido, a gente tem visto alguns casos aqui no Brasil, inclusive recentemente teve uma brasileira que conseguiu voltar, que estava vivendo uma história de terror, assim, né? Então é isso, meus amores, eu recomendo que quem gosta de dorama que assista, mas sabendo que tem essa trama ali maléfica, bem no meio, assim, um negócio bem ruinzinho, bem novela brasileira, tá? Mas o final é lindo. Tudo são flores de cerejeira. Muito lindo, gente. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. #Dorameira para todos vocês. E amanhã eu tô de volta. Beijo.